De quantos likes você precisa para que você possa viver e viver com satisfação e alegria? De quantas aprovações você precisa? De quantas curtidas? Quantas pessoas celebrando o seu status você precisa? Será que de fato você precisa mesmo de reconhecimento, aprovação e atenção? Isso realmente, será que é vital para a sua vida? É sobre isso que a gente está conversando nessa série de mensagens, é sobre isso que a gente está falando nesse mês de junho. De quantos likes a gente precisa para viver? De quanto que a gente precisa daquilo que o mundo virtual tem para nos oferecer na nossa vida real. A gente está tentando, com essa série de mensagens, alertar do perigo que existe desta vida de aparências que o mundo virtual promete, mas não só no mundo virtual. Nós estamos cercados por uma proposta de viver de aparência. E é isso que a gente quer tentar fugir e incentivar a todos a fugirem nesse mês de junho. Nós começamos falando um pouquinho sobre isso, falando sobre o Facebook, falando sobre o Instagram, e hoje eu quero dar sequência com vocês, falando sobre esta vida de aparências que a gente tem que fugir, falando de mais uma rede social chamada YouTube. Não sei quantos de vocês conhecem o YouTube. O YouTube é um site que foi criado no ano de 2015, não é 2015, Gabriel, 2005, Gabriel. Foi criado em 2005 e a proposta do YouTube era gerar um ambiente onde qualquer pessoa pudesse publicar os seus vídeos, publicar o que estavam fazendo e também assistir o que está acontecendo no mundo. Deixa eu só te mostrar a potência que é o YouTube. Não sei se você já se deu conta, mas alguns dados que o próprio YouTube fornece. O YouTube, ele tem hoje 1 bilhão de usuários. Se você não é ligado a números e não se atentou a este número, no planeta Terra, estima-se que nós somos em aproximadamente 7 bilhões. No planeta temos 7 bilhões de habitantes. O YouTube tem 1 bilhão de usuários. Esses usuários, eles assistem 6 bilhões de horas de vídeo por mês. 6 bilhões, eu não faço ideia que sejam 6 bilhões de horas por mês. O quanto que se assiste no YouTube. Outra curiosidade sobre o YouTube, e isso, acho que esse acesso contínuo ao YouTube se dá muito a smartphones e tablets, porque 40% das pessoas que usam o YouTube usam por smartphones ou por tablets. Por conta dessa potência que é o YouTube, algumas pessoas acreditam que em pouco tempo o YouTube vai substituir a televisão. Porque no YouTube você assiste o que quer, na hora que quer e quantas vezes você desejar. Algumas curiosidades sobre o YouTube. O vídeo mais visto no YouTube foi o vídeo do rapper Psy, a música Gangnam Style. Ela atingiu 2 bilhões de visualização. Por conta deste clipe e desta música, a empresa YouTube teve que remodelar todo o seu sistema, porque isso estourou todo o sistema deles. Esse é o vídeo mais assistido no YouTube. Alguém aqui já assistiu esse vídeo? Se você já assistiu, eu gostaria de publicamente externar o meu agradecimento a você. Muito obrigado, porque ao assistir este vídeo, você contribuiu para superar o que era primeiro antes, que era do Justin Bieber, a música Baby. Então, se você assistiu o Gangnam Style, muito obrigado, porque você tirou o Justin Bieber da primeira colocação. Hoje ainda é o segundo vídeo mais assistido no YouTube, hoje com 1 bilhão e 100 milhões de visualizações. Falando um pouquinho do nosso cenário, do cenário brasileiro, apenas dois canais no Brasil superaram a marca de 2 bilhões de 1 bilhão de visualização. O segundo canal mais visto pelos brasileiros no YouTube é o canal Porta dos Fundos, que é um
um canal de humor. Inclusive eu estava vendo a entrevista de um dos fundadores do Porta dos Fundos. Ele estava falando que o Porta dos Fundos surgiu porque ele e um grupo de amigos tinham uma ideia de falar bobagem sem censura. E eles procuraram alguns canais de televisão para oferecer isso e as emissoras falaram, mas óbvio que não tem como. E aí eles foram para a internet. Como na internet não tem censura, lá eles encontraram um ambiente para fazer o seu humor. E hoje eles têm, é o segundo canal mais visto no Brasil, é o segundo que atingiu a marca de 1 bilhão de visualização no Brasil. Agora, vocês imaginam qual que é o primeiro? Você faz ideia de qual seja o primeiro canal mais visto no YouTube? Parabéns a você, pai e mãe, que contribuiu com isso, colocando Galinha Pintadinha para os seus filhos. Galinha Pintadinha, o canal da Galinha Pintadinha é hoje no YouTube o canal mais visto no Brasil. E alguns de vocês, eu assumo a contribuição nisso, eu tenho culpa nisso. E algo que é interessante do YouTube é que o YouTube ele gera uma receita. Esses canais aqui, tanto o Porta dos Fundos como Galinha Pintadinha, eles recebem em média de 6 a 240 mil dólares por mês. Isso vai variar de acordo com o número de acessos que esses canais vão ter. O YouTube ele tem de fato muitas utilidades. Não sei se vocês já acessaram o YouTube, mas é muito comum você entrar no YouTube para pegar receita, por exemplo. Você não sabe como cozinhar, você não sabe o que fazer, você vai no YouTube, o YouTube te ensina direitinho. Aliás, o YouTube é sensacional porque você pode estudar pelo YouTube. Você pode fazer aula de inglês, de violão, você pode fazer aula, sei lá do que, tem milhares de possibilidades. O YouTube tem muitos canais que te ensinam a construir, a reformar, a montar, a consertar. Hoje em dia o YouTube realmente é um ótimo meio de divulgação, tanto é que a maioria das empresas, emissoras de TV, quase todo mundo tem um canal no YouTube para divulgar os seus produtos, divulgar fatos. Agora, o maior dos benefícios do YouTube, se é que eu posso chamar de benefício isso, é que nos nossos dias, o YouTube ele possibilitou a fama para qualquer pessoa. Nos nossos dias, não são raros casos de pessoas de funkeiros, que eles colocam um clipe cantando no YouTube, uma música que tem 3 palavras, e uma batida, e 3 palavras, e vira sucesso. Mais de 1 milhão de visualização. O YouTube ele permite a fama a qualquer um. Antigamente a fama custava caro e era de pouco acesso para poucas pessoas. Mas o YouTube hoje ele permite que qualquer pessoa que tenha uma câmera e alguns acessos à internet alcance a fama. Deixa eu te dar um exemplo disso. Vocês saberiam me dizer quantos de vocês reconhecem este nome aqui? Susan Boyle. Acho que é assim que se pronuncia. Não sei se você sabe quem é essa mulher. Ela participou do programa, um programa de música na Austrália, se eu não estiver enganado. Ela é uma cantora escocesa e estava participando de um programa britânico de calouros. E quando ela entrou no palco assim, ninguém dava nada para ela, por causa de sua aparência. O pessoal olhou para ela e falou, vai cantar nada. E a hora que ela abriu a boca para começar a cantar, a plateia ficou de pé. A primeira frase que ela cantou já estava sendo ovacionada. Ninguém lembra quem foi o cantor que ganhou essa edição desse programa. Lembra dela. Porque o vídeo dela fez mais sucesso na internet, no YouTube, do que quem ganhou o programa. Um outro exemplo. Alguém aqui sabe quem é a dupla Jefferson e Suelen? Talvez pelo nome deles você não conheça, mas pela canção deles você deve conhecer. Para a nossa alegria. Já ouviu? 2 jovens que estavam na casa deles sem ter o que fazer. O que a gente ia fazer? Vamos cantar então. Aí pegaram o celular e começaram a cantar uma música. Na verdade eu comecei a conhecer essa música a partir deles, não conhecia a original. Depois eu fui ver que tinha uma versão original dessa música. E uma simples brincadeira de criança fez com que eles explodissem na internet, fossem a diversos programas e fizessem carreira por conta de uma brincadeira. Por conta de uma brincadeira. Eu não sei para vocês, mas para mim é assustador. É assustador pensar no poder
que o YouTube tem. Se você está aqui com a gente e a gente está filmando e você tropeça, a gente coloca no YouTube, pode ser que você vire famoso sem querer. Por causa do que você tropeçou, de uma palavra que você falou meio atrapalhada. O YouTube, ele promete fama para muitas pessoas. E eu acho que é justamente aqui que mora o problema. É justamente aqui o problema que nós nos encontramos com o YouTube. Porque o YouTube é o caminho mais curto para a fama. E pela fama, muitas pessoas são capazes de fazer coisas que muitos de nós duvidamos. De fato, o YouTube é uma ferramenta muito valiosa. Como eu falei para vocês, a quantidade de coisas que você pode fazer no YouTube tem seu valor, mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso porque as pessoas são capazes de fazer loucuras para ter alguns minutos de fama, para ter alguns minutos de reconhecimento, para ter alguns minutos onde elas podem ser notadas e conhecidas. Uma fama que depois vai cobrar muito e muito caro. No YouTube a gente vê diversas coisas, pessoas falando sobre dicas de maquiagem, sobre como brincar com alguns brinquedos, como consertar alguma coisa. O YouTube tem diversas utilidades, mas alguns se perdem na tentativa de ser conhecido, de ter renome, acabam se perdendo. Na busca por ser alguém, acabam não sendo ninguém. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, estava lembrando do meu professor de teologia, o pastor Ricardo Agreste, e uma vez que ele trabalhava com pastores nas aulas, ele enfatizava muito, era uma frase que ele repetia muitas e muitas vezes. Ele falava para nós assim: nós como pastores, nós estamos muito preocupados com a influência que nosso ministério vai ter. E a gente trabalha muito, muito pela influência do nosso ministério. E nos perdemos nisso porque, ao focar tanto na influência, esquecemos da nossa profundidade, do nosso relacionamento com Deus. E o pastor Ricardo Agreste nos encorajava em aulas. Ele falava assim, que nós devemos nos preocupar com a profundidade do nosso relacionamento com Deus e deixar que Deus se encarregue com a abrangência que esse ministério terá. Preocupe-se com a profundidade, com o seu relacionamento com Deus, o quanto você o conhece, o quanto você o busca. Preocupe-se com isso. Você como pastor, nosso professor dizia, você não precisa se preocupar com a abrangência e alcance que esse ministério terá, e se é que terá. Sua preocupação tem que ser com a profundidade do seu relacionamento com Deus, porque a partir disso é que o seu ministério terá influência e alcance. E pensando no que a gente está conversando, a minha inquietação ao preparar essa mensagem, eu fiquei me perguntando sobre por que para muitos de nós é tão importante ser reconhecido. Já parou para pensar por que para nós é uma sede insaciável o reconhecimento? Não sei se é uma realidade para você, mas para muitas pessoas é muito importante se destacar no meio da multidão. Muitos de nós não queremos ser comuns, não queremos ser mais um, queremos ser o primeiro. Por quê? Porque muitos de nós gastamos tanto tempo em ser notado, em destacar, em receber atenção. Saiba que a proposta de ser conhecida, a proposta de fama a qualquer custo, ela não é nova. Na verdade, ela é bem antiga. Essa proposta de seja conhecido, seja visto, só é lembrado quem é visto. Você precisa ser visto. Essa proposta é muito antiga. Mas teve alguém na história que venceu essa proposta de fama a qualquer custo. E é sobre ele que eu quero falar. E através das lições que essa pessoa nos ensina sobre vencer a fama a qualquer custo, eu espero que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida também. Me acompanha, por favor, na leitura de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. E junto com você nessa noite eu quero observar como vencer as tentações de fama a qualquer custo, a tentação de que a aparência é mais importante do que a vida. Como é que a gente vence isso? Conheço alguém que venceu e pode nos ensinar, e é com ele que eu quero aprender hoje. E o rei
registro de como ele venceu a fama a qualquer custo está em Mateus capítulo 4. Se você não trouxe sua Bíblia, eu vou estar projetando aqui também o texto. Em Mateus capítulo 4 nos diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, diante dessa tentação: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não contente, não satisfeito, o versículo 5 diz que o diabo levou Jesus a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Jesus, se és o Filho de Deus, se é verdade que você é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E diante dessa tentação, Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E ainda não satisfeito, o versículo 8 diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E diante dessa tentação, Jesus disse para Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele, somente a Deus sirva, ou em outra na versão que eu estou lendo, preste culto. E aí então, diante disso, o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Até aqui. Se você está com a sua Bíblia, é muito pouco provável que em cima desse texto tenha um título. E o título talvez seja a tentação de Jesus. É isso que está aí? Capítulo 4 de Mateus vai nos falar da tentação de Jesus. Só que não tem como nós falarmos da tentação de Jesus, a tentação pela qual Jesus passou, a tentação pelo qual ele foi provado, aquilo que foi colocado diante dele, sem falar do que acontece antes da tentação de Jesus. O que acontece antes da tentação de Jesus? Antes de Jesus ser tentado, alguns versículos anteriores, do capítulo 3, versículos 13 a 17, vai nos falar sobre o batismo de Jesus. E nós podemos ler no batismo de Jesus que Jesus desce as águas, ele vai ser batizado por seu primo João Batista, e algo acontece muito interessante, que diz o texto que quando Jesus desce as águas, e é por isso que a gente acredita em batismo de imersão, quando Jesus sai das águas, nossa Bíblia nos fala que o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e ouve-se uma voz dos céus que diz: este que vocês estão vendo, este que está sendo batizado, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou de quem eu me agrado. Não faz parte da nossa mensagem de hoje, mas eu gosto, sempre que eu leio esse texto, eu gosto de chamar a atenção para um detalhe. Neste momento da história, Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Até aqui, Jesus não tinha realizado nenhuma cura, Jesus não tinha feito uma única pregação, ele era apenas um carpinteiro, apenas isso, ele não tinha feito nada. E já era filho amado do Pai. Muitas vezes nós buscamos a aprovação de Deus, ou achamos que nós vamos ser amados por Deus, por aquilo que a gente faz para Ele. Bom, se eu venho para a igreja todos os domingos, se eu sou um dizimista fiel, se eu participo dos ministérios da igreja, se eu faço isso, se eu faço aquilo, aí talvez Deus vai me amar. Amado, antes de fazer qualquer coisa. E isso nos ensina que Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos.
E é uma frase repetida minha, eu espero que vocês não se cansem dela, porque eu vou falar pelos próximos pelo menos 30 anos. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais ou menos. Ele te ama porque escolheu amar. Simples assim. Deus nos ama porque escolheu nos amar. Não é pelos nossos méritos ou deméritos que Ele nos ama. Ele escolheu nos amar. E a prova disso foi quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. É uma decisão de Deus amar a cada um de nós. Não pelas coisas que nós fazemos. Não é que você não tem que fazer nada, mas você não tem que fazer nada para ser amado por Deus. Porque amar, Deus te ama de graça. Deus te ama de graça. Mas voltando para a nossa pregação, Jesus, Ele acaba de ser batizado. Ele acabou de ser batizado. E nós lemos então no capítulo 4 de Mateus que acabou de ser batizado, Jesus não foi tirar férias. Ele não foi para uma pousada, ele não foi para um clube de campo. Diz o texto que acabou de ser batizado, acabou de ouvir que é o Filho amado. Diz o texto que nós lemos, que quando ele acabou de ser batizado, ele foi enviado para o deserto. E diz Mateus capítulo 4, versículo 1, que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E levou para uma finalidade. Veja na sua Bíblia, Mateus 4:1. O Espírito Santo é quem leva Jesus para ser tentado. Não parece um pouco estranho isso? Você pensar que Jesus acaba de ouvir que é o Filho amado, e aí o Espírito Santo fala, pois bem, se é o Filho amado, né? Então vem, para onde? Para o deserto. Fazer o quê? Ser tentado. É o que o texto diz. Jesus, ele acaba de sair do rio e vai para o deserto. Ele acaba de ouvir a aprovação celestial e vai enfrentar a fúria do inferno. Jesus acaba de ouvir a doce voz do Pai dizer, tu és meu Filho amado, e agora vai ouvir a terrível voz do diabo, que está colocando ele à prova, que o está tentando. E diz o texto que nós lemos em Mateus capítulo 4, que Jesus então é levado por Espírito Santo ao deserto, e neste período ele está em jejum. E ele jejua 40 dias e 40 noites. E só depois disso, nos diz o texto, só depois que Jesus teve fome, só depois que ele sentiu uma necessidade, é que o tentador veio tentá-lo. Tem algumas coisas muito interessantes para a gente aprender sobre tentação nesse texto aqui de Jesus. A primeira coisa que eu queria ensinar para você nessa noite é que tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Pecado é o caminho, a tentação é o caminho que nos leva a pecar, mas a tentação em si não é pecado. Tanto é que Jesus foi tentado e não pecou. Tentação não é pecado. Pecado é dar ouvidos, consumar o que a tentação nos convida a fazer. E outra coisa que eu queria ensinar para vocês é que a tentação, ela não é um fator do externo para o interno. Não um fator de fora para dentro. É o contrário, é de dentro para fora. Olha só o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 14. Tiago fala o seguinte sobre tentação. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E o versículo 14 diz o seguinte, cada um é tentado por sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A tentação, ela não parte de um fator externo para o interno. Ela parte do que há interno para o externo. Deixa eu te dar um exemplo disso, do que eu estou falando. Eu não gosto de comer fígado. Não gosto. E não sou enjoado. Eu não gosto. Tem uma coisa que eu não posso gostar de não comer fígado. Fígado eu não gosto. Como bem de tudo, mas fígado não vai, gente. Não desce.
Então, já uma dica, se você me convidar para ir na sua casa e tiver fígado, eu bebo água. E não é desfeita, não me encare como desfeita. É que eu não gosto. E você pergunta, mas você já comeu? Já comi, sim. Eu já comi e não foi. Não vai. Você pode fazer a melhor propaganda de fígado. Você pode fazer 10 receitas maravilhosas de fígado. Você pode falar o que quiser de fígado. E você não vai me convencer a comer fígado. Não vai. Porque eu não gosto. Não é uma coisa que me desperta meu interesse. Agora, se você me convidar para comer restaurante japonês, eu posso ter acabado de jantar que eu te acompanho nessa viagem. Porque existe uma regra de restaurante japonês. Sempre há um espaço no coração e no estômago para uma barquinha. Sempre tem espaço. De fígado não tem conversa, mas comida japonesa, a qualquer dia, a qualquer hora. Porque é algo que eu gosto. Vocês entenderam essa questão? Quando algo não nos atrai, não é de nosso interesse, não importa de que maneira seja colocado na nossa frente, porque não é do nosso interesse. Agora, se existe algo que nos agrada, que já é uma propensão, isso é colocado na nossa frente, não é porque foi colocado na nossa frente que nós somos sujeitos a cair. É porque aquilo já tinha um lugar no nosso coração. Deixa eu ser mais específico com você. Se no seu coração há uma propensão para corrupção, seu coração é corrupto, você vai se vender por R$5 ou por 5 milhões. Se no seu coração você já não tem muito problema em levar vantagem, em ficar com troco a mais, não faz diferença se são R$5 que são colocados de você ou 5 milhões, porque no seu coração já há uma propensão para a corrupção. Se o seu coração é um depósito de ira, de raiva, você está bravo a todo momento, você está irritado a todo momento, se seu coração já tem uma maquinação para o mal, se você não leva desaforo para casa, na primeira situação de briga que se colocar diante de você, você vai explodir e ainda vai falar assim, me tiraram do sério. Não, ninguém te tirou do sério. Você já estava fora de si, do seu coração. E o fator externo apenas potencializou isso. Se você está mal no seu casamento e começa a cogitar o divórcio ou o adultério, e alguém se coloca diante de você, não é porque alguém se colocou diante de você. É que no seu coração você já estava trabalhando isso, já existia um ambiente para isso. Vocês entendem? Cada um é tentado por suas próprias cobiças, por aquilo que já está em seu coração, por aquilo que já quer fazer. E aí o diabo vem e só dá a oportunidade. O diabo acabou com a minha vida. Não, não acabou, foi você que acabou. Porque cada um é tentado por aquilo que já está no coração, por propensões malignas que já estão no coração. E o diabo é astuto. Olha o que ele fez com Jesus. Ele não tentou Jesus quando Jesus acabou de sair da água. Não foi quando Jesus ouviu, tu és meu filho amado e em ti me comprazo, que o diabo tentou. O diabo tentou Jesus quando? Quando Jesus estava fraco. O diabo sempre se aproveita da fraqueza de um momento fraco para nos tentar. E foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele observou um momento de solidão de Jesus, um momento de necessidade de Jesus, um momento de luta de Jesus, e ele viu neste momento uma hora propícia para tentar Jesus e levá-lo ao pecado. Só que o texto nos ensina que Jesus venceu essas tentações. E eu quero aprender com vocês como é que Jesus venceu. Vamos olhar cada uma dessas tentações que o diabo ofereceu e como Jesus venceu elas. A primeira tentação que nós lemos nesse texto é a tentação de conseguir provisão sem Deus, de conseguir recursos sem Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: o tentador se aproximou de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, se de verdade mesmo, se de fato você é o Filho de Deus, mande, porque Filho de Deus não pede, Filho de Deus manda,
se você é filho de Deus, desse bom mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo, percebam que a tentação, nesse primeiro momento, ela consiste em colocar dúvida no coração de Jesus quem ele é. O diabo começa a colocar no coração de Jesus: peraí, Jesus, você é de fato mesmo filho de Deus? Porque, peraí, a gente precisa parar para pensar um pouquinho, Jesus. Que filho de Deus é que passa fome? Onde já se ouviu falar de um filho de Deus que tem necessidade? Você não deve ser filho de Deus, não. Ou é mais ou menos, porque filho de Deus passando fome? Filho de Deus passando necessidade? Não existe isso. Interessante, né, Jesus, o diabo colocar justamente esta dúvida, tentar colocar essa dúvida no coração de Jesus, porque Jesus tinha acabado de ouvir falar: tu és meu filho amado, e o diabo fala: é mesmo? Como é que você é filho amado, passando por isso? E o diabo, gente, ele não é criativo. Ele é muito astuto, muito esperto, mas não é criativo, porque as tentações dele se repetem. A mesma tentação ele tinha feito lá no começo da história. Se você quiser ver sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Deus tinha criado o homem, Deus tinha criado a mulher. Em Gênesis capítulo 3 diz o seguinte, que a serpente, que é uma analogia para o diabo, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, ou o diabo perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Colocou uma dúvida no coração da mulher. Ô mulher, foi mesmo que Deus disse para você? Como é que é aquela história do fruto lá? Colocou uma dúvida. E a mulher respondeu: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E preste atenção ao versículo 4 de Gênesis 3, o que a serpente diz à mulher: certamente vocês não morrerão. Ou seja, Deus disse, mas ele não vai cumprir isso, não. Vai morrer nada. Que morrer, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles do fruto de comer, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E a mulher, ela sucumbiu a isso. Ela realmente duvidou do que Deus tinha falado. E o versículo 6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Desde que o mundo é mundo, a tentação do diabo é a mesma, só muda as histórias, os enredos, mas a tentação é sempre a mesma. A pergunta que o diabo faz: o que Deus falou? Faz o contrário. Para onde Deus falou você ir? Vai para outra direção. Como é que Deus deseja que você viva? Viva de maneira contrária. A tentação do diabo é sempre a mesma. É levar os filhos de Deus a fazerem aquilo que é contrário a Deus, contrário à vontade de Deus. E é isso que o diabo fala para Jesus: Jesus, você falou que você é filho de Deus, mas que filho de Deus é esse que passa necessidade? Que tipo de pai amoroso deixaria seu filho amado passar necessidade? Que tipo de pai é esse, Jesus? Prova nesta hora aqui, Jesus, que você é filho do rei. Prova que você foi colocada por cabeça e não por cauda. Prove que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Prove nesta hora, Jesus, que tudo você pode naquele que te fortalece e que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Prova agora, Jesus. Mas prova sem Deus. Faça tudo isso sem contar com Deus. Prove quem você é sem que Deus participe disso. Está com fome, Jesus? Transforme as pedras em pães. Você está com uma necessidade? Se vire, faça acontecer. O mundo é seu. Livre-se do sofrimento que está tanto te atacando, Jesus. Porque afinal de contas, você é filho de Deus.
Essa foi a tentação que Jesus passou, mas ela parece tão contemporânea para nós, você não acha? Foi a tentação que Jesus passou, mas a minha proposta nos é feita, olha, se você de fato é quem você diz ser, mostre. Através do poder, através da manipulação, viva independente de Deus e consiga tudo o que você quer. Essa é a mais antiga das tentações. O diabo conseguiu convencer Adão, mas não conseguiu convencer Jesus. Porque diante dessa tentação de conseguir provisão para a vida sem Deus, Jesus responde o seguinte para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A maior necessidade de Jesus não era por pão. O diabo se enganou em achar que Jesus foi para o deserto para comer pão. Aliás, um péssimo lugar para você procurar pão. Não era pão que Jesus estava procurando no deserto. Era intimidade com Deus. Era tempo com Deus. Era amizade com Deus. Então Jesus fala para o diabo: diabo, você não é pão que eu quero. Eu quero aquilo que vem de Deus para a minha vida. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para me dar. Para a tentação de viver independente de Deus, a resposta de Jesus é que não existe vida sem Deus. O diabo não se dá por vencido, e aí ele muda a estratégia. Já que Jesus respondeu com a Bíblia a tentação, o diabo também vai usar a Bíblia. E olha que o diabo conhece muito bem de Bíblia. E ele fala para Jesus o seguinte: Jesus, então tá bom, vamos usar a Bíblia. Se você é filho de Deus, se de fato você é filho de Deus, por que você não se joga daqui para baixo? Não daqui para baixo, assim. Daqui era o pináculo do templo, do lugar alto, onde todos podiam ver. Por que você não se joga, Jesus? Porque, e olha só, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, o seguinte: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. A segunda proposta do diabo para Jesus é que Jesus pudesse conquistar fama, prestígio, reconhecimento sem Deus. Porque a proposta do diabo é a seguinte: tinha um lugar chamado pináculo, que era um lugar alto, e onde todas as pessoas poderiam ver. Se Jesus se jogasse e se patifasse e morresse, ele não chegaria à cruz e não morreria por nossos pecados. Agora, se Jesus se jogasse e não se patifasse, de repente flutuasse, as pessoas olhariam para ele e diriam: o nosso Messias chegou, aquele que estávamos esperando chegou. Mas quando você lê os evangelhos, você vê que a última coisa que Jesus queria era ser conhecido. Existe na teologia um termo que nós usamos chamado segredo messiânico, que toda vez que Jesus curava alguém, ele falava o quê? Não conta para ninguém não. Não fala que foi eu que te curei. Porque Jesus ele não queria ser reconhecido. Jesus não queria fama. Jesus não queria status. Jesus queria vir ao mundo para morrer. Só isso. Se ele pudesse passar desapercebido pelo mundo só para morrer, ele já teria cumprido a missão dele. Essa é a função dele. Ele viveu para morrer. Ele veio ao mundo só para poder entregar a sua vida. O diabo oferece prestígio para ele, fama. Ele fala: Jesus, se joga no pináculo, a gente filma, coloca no YouTube, você vai ter milhões de visualização e você vai ser famoso. Eu imagino Jesus falando: mas quem falou que eu quero ser famoso? Quem falou que eu quero fama? Quem falou que eu quero ser reconhecido? Quem falou que eu quero agradar todo mundo? O compromisso de Jesus era agradar a Deus. E mais, Jesus também não queria que Deus fizesse por ele aquilo que Deus não disse que faria. Porque essa é a resposta que Jesus dá para Satanás. É verdade, você citou o Salmo 91 aqui. Está escrito isso mesmo. Mas na mesma Bíblia também está escrito que nós não devemos tentar a Deus. Ou não devemos comprometer Deus com algo que Ele falou que não faria. Ou não devemos exigir que Deus faça e não aqueles que estabelecem suas próprias linhas. O compromisso de Deus é com quem segue o seu caminho e não com quem estabelece suas próprias regras.
Deus não tem compromisso com as nossas regras, com as linhas que a gente escreve. A gente estabelece uma linha e fala, Deus abençoa. Deus não falou o que fazer. Não comprometa Deus, não tente Deus, não faça algo que Deus não falou para você fazer. Que é isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus foi tentado sobre ter prestígio sem Deus, a resposta que Jesus dá é que não existe reconhecimento melhor e mais desejado para a vida do que ele ser reconhecido única e exclusivamente pelo próprio Deus. E a última das tentações de Jesus, já que você não quer provisão sem Deus e nem prestígio sem Deus, que tal poder? Que tal influência? Que tal governo sem Deus? Que tal governar todo mundo? E essa é a proposta que o diabo faz para Jesus. Depois que Jesus, o versículo 8 diz, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e todo o esplendor. E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Lucas também vai escrever sobre a tentação de Jesus. E eu tenho um texto muito interessante. Lucas ele faz um acréscimo a esta fala do diabo. Lucas capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, que o diabo disse para Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles e sobre todo o seu esplendor. E preste atenção nisso, porque me foram dados, e uma vez que me foi dado, eu dou a quem eu quiser. E o preço disso qual que é, diabo? Se você me adorar. Se você se dobrar diante de mim e me reconhecer como soberano. Gente, eu leio esse texto da vontade da risada porque ele é meio ilógico. Olha a cena aqui. A criatura oferecendo para o Criador de todas as coisas. Jesus, sabe todas as coisas que você criou? Todas as coisas foram feitas para você, por você, e sem você nada do que existe teria sido feito. Sabe tudo isso? Sei. Eu quero te dar. Peraí, como é que é, diabo? Aquele que foi criado quer dar para o Criador tudo aquilo que o Criador criou. É mais ou menos, eu não entendo essa tentação do diabo. Para mim não faz sentido nenhum essa proposta que o diabo fez. Mas ele fez. Só que ele não se atentou. Não vou nem levar em consideração essa bobagem, né? Que a criatura está oferecendo para o Criador de todas as coisas. Eu não quero nem atentar isso. O fato é que o diabo não se atentou de que Jesus não veio ao mundo para ser adorado. Eu quero repetir isso. Jesus não veio ao mundo para ser adorado. A adoração é uma resposta natural a quem tem um encontro com Jesus. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus nunca escondeu de ninguém. Ele fala diversas vezes nas Escrituras porque ele veio ao mundo. Não foi para ser adorado. Não foi para que a gente construísse prédios em honra ao seu nome. Jesus ele faz questão, nunca deixou de esconder porque ele veio ao mundo. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate ao mundo. Ele não veio ao mundo para ser adorado, para ser homenageado, para ser aclamado. Ele veio ao mundo para morrer. Ele viveu para morrer. Ele nasceu com um dia marcado e com uma morte programada, para entregar a vida dele por nós, para ressuscitar, para que pudéssemos ter esperança de vida eterna. O diabo oferece para Jesus: se dobra diante de mim e reconhece que eu sou grande. E Jesus fala para ele: vai embora, diabo, vai procurar o que fazer, vai para o quinto dos infernos, vai para o lugar onde você sai daqui. Porque a gente deve adorar somente a Deus. Nosso estilo de vida, que é a adoração, só tem um alvo: a glória de Deus. A maneira como vivemos, as nossas escolhas de vida, elas devem refletir e buscar agradar apenas um. Não é você, diabo, é Deus. Só a Ele devemos servir com nossa vida.
para a tentação de poder sem Deus, a resposta que Jesus dá para o diabo é que a vida só vale a pena ser vivida se for vivida para a glória de Deus, se for vivida a serviço do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Pare, pense e pratique. Para concluirmos a nossa reflexão, não sei como é que é para você, se você tem acompanhado nossas mensagens e até aqui. Nós estamos caminhando para o final, semana que vem será a última. Mas até aqui você já chegou à conclusão de quantos likes você precisa? Do que é que você está se esforçando para buscar na vida? O que é que você é capaz de fazer para ter suas vontades atendidas, seus desejos mais profundos atendidos? Essa semana eu estava preparando essa mensagem e eu cheguei a duas conclusões sobre nós, cristãos evangélicos. Se você não é cristão evangélico, não tem problema. Eu peço a sua licença 2 minutinhos, se está vendo nossa pela internet, 2 minutinhos para mim. Só licença 1 minutinho. Mas, preparando essa mensagem, eu cheguei à conclusão de que nós evangélicos, nós somos muito bons mesmo, em duas coisas. A primeira delas é em comer. A gente come bem. E graças a Deus por isso. Se tem uma coisa que nós evangélicos fazemos bem é comer. E você pode perceber que todos os nossos encontros, sempre que a gente se reúne, a gente tem comida no meio. Porque a gente gosta de comer. E a gente aprendeu isso com o mestre. Quando você lê a Bíblia, você vê, na maioria das vezes, Jesus comendo alguma coisa. Jesus em volta de uma mesa. Porque comida é expressão de comunhão. Quando a gente partilha a comida, estamos partilhando vida. Então nós comemos bem, graças a Deus. A primeira coisa que a gente faz bem. Mas tem outra coisa que nós evangélicos fazemos muito bem, que é manter as aparências. Que é viver de aparências. Tem um ditado popular, talvez você conheça esse ditado, que diz o seguinte: quem vê cara, não vê coração. Eu tenho as minhas suspeitas de que foi o evangelho que criou esse ditado popular. Porque nós evangélicos somos muito bons em ter uma cara boa. Eu não estou falando de beleza, estou falando de uma aparência piedosa. De uma aparência de que somos melhores do que os outros, que tem uma fé diferente que a nossa. O coração pode estar em cacos, vazio, distorcido de valores de Deus. Mas se a cara está boa, se a latinha está boa, aí está tudo bem. Aí está legal. Porque afinal de contas, quem vê cara não vê coração. Não importa como está o coração, não importa como está a vida, importa o que os outros estão vendo e o que os outros pensam a respeito. Mas o coração, quem é que liga para o coração? Fala para mim, quem é que liga para o coração? Deus liga para o coração. Deus liga para o coração. Quem vê cara não vê coração é mentira. Porque existe um Deus que vê cara e coração. E Ele sabe quando a nossa cara está dizendo uma coisa e o nosso coração está dizendo outra. E essa série ela tem como intuito justamente que possamos refletir não no que o nosso Facebook diz, mas no que o nosso coração diz. Porque o nosso Facebook pode ter versículos bíblicos que não saíram do nosso coração. Que saíram de uma falsidade mentirosa que quer manter a aparência cristã. Olha como eu sou crente, veja meu Facebook quantos versículos bíblicos tem. E no seu coração há quantos? E na sua prática de vida há quantos? Deixa eu te dar uma prova do que eu estou falando. Se você tem Facebook, olha para o seu Facebook. Não agora, já estou pregando, espera que eu vou chegar. Olha para o seu Facebook e diga para mim o seguinte: você passa mais tempo nas redes sociais ou estudando a palavra de Deus? Quem leva mais o seu tempo, o Facebook ou a Bíblia? Quem leva mais o seu tempo, a televisão ou a Bíblia? Quem leva mais o seu tempo, suas fotos publicadas no Facebook?
Quem leva mais seu tempo o seu pensamento de que foto vou publicar ou o texto bíblico que você está estudando? Tem um teólogo inglês chamado John Piper. Ele diz o seguinte, que nos últimos tempos as redes sociais servirão para uma coisa: para provar que orar nunca foi falta de tempo. No fim dos tempos, as redes sociais vão provar que deixar de orar nunca foi falta de tempo. Tão verdade como que quem vê cara não vê coração, também é verdade que as aparências enganam. E o Deus que vê cara e coração quer tratar nossas vidas. As redes sociais, e não apenas... Aí você pode estar pensando assim, mas eu não tenho Facebook. Mas a gente não está falando da ferramenta Facebook, a gente está falando da cultura Facebook. Que é essa cultura de ostentar quem não é. Ou de mentir a respeito de quem de fato é. É de querer parecer para os outros algo que você não é, ou esconder dos outros quem de fato você é. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de, está pregando de Facebook. Não, não estou pregando de Facebook. Estou pregando sobre aparências. Estamos pregando sobre o que há no nosso coração que a gente tem mascarado e que precisamos tratar. O que me levaria a te perguntar, como é que está seu coração hoje? O que há no seu coração hoje? Talvez você esteja escondendo, manipulando, maquiando para que ninguém veja. Porque talvez você não queira tratar. As tentações pelas quais Jesus passou me ensinam algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Talvez você já tenha ouvido esse ditado popular, esse dito popular, que diz o seguinte: Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso. O problema não é onde você está, mas as escolhas que você faz. Eu gosto demais desse dito popular, porque é verdade. Às vezes pensamos que o problema são nossas circunstâncias. Eu pequei porque me tirou do sério. Não. Jesus foi tirado do sério no deserto, mas se manteve íntegro. Porque o que ditava a vida de Jesus não era o meio, o ambiente, mas o que estava no seu coração. Jesus venceu no deserto. E Adão, que tinha tudo para vencer, estava no paraíso. Gente, se alguém fracassa no paraíso, merece parabéns. Como que alguém fracassa no paraíso? Nem sogra tinha lá para brigar, gente. Adão merece Oscar. Ele fracassou no paraíso. O que nos ensina é que o problema não está no lugar. O problema está nas escolhas. O problema está nas escolhas diárias do coração. E você vai ter que ser colocado à prova talvez há poucos minutos. E você vai ter que escolher se você vai querer glorificar a Deus ou se você vai querer atender aos desejos do seu coração pecaminoso. Não é o lugar, são as escolhas do coração. Não é o lugar. O que está em jogo é a questão: a quem você quer agradar? A você ou a Deus? Essa é a questão. O que você escolhe hoje? A quem você quer agradar? A você mesmo ou a Deus? Outra coisa que eu aprendo com Jesus, e com essa eu encerro, não sei se vocês repararam, mas todas as vezes que o diabo tentava Jesus, o que ele respondia? Está escrito. E citava o texto bíblico. Acho que naquela época não tinha Gideões, então Jesus não estava com uma bibliazinha pequena, com certeza não tinha celular, para Jesus consultar o celular. Jesus vence o diabo, pretexto para atender o desejo pecaminoso do nosso coração. Jesus vence a tentação através do que está escrito. E através do que está escrito, Jesus consegue se libertar das armadilhas do diabo. Por fim, o último texto que eu queria compartilhar com vocês, não está projetado aqui, mas Tiago capítulo 4, versículo 7, com este eu encerro, lá no final da Bíblia, Tiago 4, 7,
diz o seguinte: portanto, Jesus está falando, Tiago está falando, Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Percebam, não está escrito, pisa na cabeça do diabo. Não é o que está escrito. Não está escrito assim, olha, você está sendo tentado, mas vai em frente e enfrenta os seus medos. Não é isso que diz o texto. O texto está dizendo, resista ao diabo. E mais, o texto não diz apenas resista ao diabo, porque não existe resistência ao diabo sem antes que haja uma submissão a Deus. O texto diz, submetam-se a Deus, submetam-se à vontade de Deus, submetam-se ao querer de Deus. Sujeite seu coração a Deus. E aí você vai ter condições de resistir ao diabo. E a hora que o diabo vê que você está muito alicerçado no que está escrito, ele vai falar, eu vou procurar outra pessoa para tentar, porque essa daí está cheia da palavra de Deus que eu vou conseguir prevalecer. Eu quero concluir te perguntando, a quem você deseja se render nessa noite? A Deus? Ao diabo? Aos seus prazeres, às suas vontades? Qual é o desejo do seu coração? A quem você deseja se render nesta noite? Você prefere zelar pela sua aparência diante dos outros? Ou zelar pelo seu coração diante de Deus nesta noite? Feche seus olhos. Vamos orar.